Que bom que você está aqui, você que nos assiste através da live também. É um prazer estarmos aqui nesta noite. Noite essa que o Senhor nos concede pela sua graça, pela sua fidelidade. É bom sabermos que temos um Deus que cuida de nós. E antes de entrarmos na palavra propriamente dito aqui, deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui. Lá no canal do YouTube, no Nova Vida Jardim Catarina, quando você assistir uma mensagem, curta a mensagem. Clica lá em curtir essa mensagem. Se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilhe essa mensagem com outros. Nós estamos lá com os 1.030 inscritos, 1.030 e tantos inscritos. E aí você que não é inscrito no nosso canal, você abre lá, Nova Vida Jardim Catarina, e você pode se inscrever no nosso canal, que você pode acompanhar mensagens. E aí você sempre curte essa mensagem, porque isso vai aumentando a visualização do nosso canal. Então fica aqui a dica para você. E lá tem mensagens muito boas, que nós pregamos aí nesses últimos... Depois da pandemia, nós começamos aí a pregar e colocar, disponibilizando no nosso canal no YouTube. Então você tem essa oportunidade. E sempre que tem pedidos de oração também no nosso canal... nós oramos tanto, às vezes, aqui no próprio culto, ou também depois estaremos sempre orando pelas pessoas. Aqui, eu estava vendo aqui, a Ângela, né, colocou um pedido de oração aqui, está com sintomas de labirintite. Tem uma oração aqui também pedido pelo Lucas. A irmã Elizabeth, mais cedo, tinha pedido também oração por ela e pelo diácono Augusto, a diácono Elizabeth e o diácono Augusto. Estão com problema de pressão alta e nós estaremos orando aqui no final. E nós temos alguns outros pedidos aqui e depois estaremos orando. Então, você, quando fizer um pedido, mesmo que a gente não ore aqui, sabe que sempre tem alguém orando pelo seu pedido de oração, tá ok? Então, eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Espírito Santo de Deus que estivesse abrindo o seu coração. Como o pastor Edenilson falou aqui, nós precisamos estar com o coração preparado para ouvir a boa palavra do Senhor. Porque a palavra ela só frutifica, como Jesus disse. A boa semente é lançada, mas ela só frutifica se o seu coração for uma boa terra. Não adianta lançar uma boa semente se o seu coração não for uma boa terra. Só produz a boa semente se a terra também for boa. Porque se a semente for boa, mas a terra não for, esse fruto não vai se produzir. Então precisa haver uma concordância na mensagem que é lançada, na semente que é lançada, com a terra do seu coração. O seu coração precisa ser uma terra boa para que essa semente, quando cair, produza fruto. E esse fruto permaneça. Então nós vamos fechar os nossos olhos pedindo ao Espírito Santo de Deus que prepare o nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta noite. E certamente a boa mão do Senhor estará agindo e operando a nosso favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós estamos felizes e alegres de saber que o Senhor está operando e agindo a nosso favor. Seja o centro da nossa vontade e da nossa adoração. Queremos agradecer o Senhor pelo teu bem, pelo teu favor, pela tua misericórdia que nos acompanha a cada dia. Seja o centro da nossa vontade e da nossa adoração. Reconhecemos que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Que nesta noite nossos ouvidos possam estar atentos e o nosso coração preparado para recebermos a palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, carta de Paulo à igreja de Filipe, Filipenses, capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos e depois vamos estar trabalhando. E aí o nosso tema hoje ali é o amor. E aí você pode perguntar, pastor, o amor ele é muito extenso. Toda a Bíblia fala do amor de Deus. Desde que o Senhor promete lá no Gênesis, depois da queda do homem, que viriam restaurar todas as coisas na sua perfeição, que esse amor seria manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor, até lá no Apocalipse, quando o Senhor virá em glória. E aí esse amor, ali, ele vai cessar. Não que ele vai cessar de existir, mas a misericórdia deste amor, ela vai passar ali.
Quando o Senhor se manifestar nas nuvens, não vai adiantar arrependimento, porque o arrependimento vai cessar. A oportunidade de se arrepender é até a manifestação do Senhor nas nuvens, porque ali, quando o Senhor vier, já vai estar transitado e julgado, ele só vai vir dar a sentença. Não tem mais arrependimento na vinda do Senhor. Então, esse amor, ele tem toda essa durabilidade, mas ele tem uma data de vencimento. Quando o Senhor se manifestar, no grande e terrível dia do Senhor, nesse grande e terrível dia, aqueles que se aproximaram deste amor, aqueles que se lançaram neste amor, aqueles que se entregaram a este amor, irão para a eternidade com Cristo. Mas aqueles que desprezaram este amor, aqueles que rejeitarem este amor, aqueles que menosprezarem este amor, não podem participar da eternidade com o Senhor, visto que a eternidade é um ato de amor de Deus para conosco. Logo, se você rejeita este amor, como você vai participar deste amor na eternidade? É incompatível. Como eu digo sempre, eu sou de humanas, gente, mas eu guardo as exatas, porque elas nos deixam compreender. Se 1 mais 1 são 2, se eu rejeito esse amor aqui, como é que eu quero viver esse amor na eternidade? Não tem como. Não existe possibilidade. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos ter entendimento. Eu ministrava aqui na quinta-feira, na reunião aqui da liderança da igreja, no nosso discipulado, sobre apresentarmos um culto racional. Nós precisamos pensar naquilo que estamos fazendo diante de Deus. O nosso culto não é movido à emoção, sem entendimento, sem lógica. Não, o nosso culto tem entendimento, ele precisa ser racional, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, quando o amor de Deus ele é manifesto, e aí a perfeição do amor de Deus é manifesta em Cristo Jesus, e aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que esse amor é tão assim extraordinário, que Deus manifestou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Não entregando nada, não oferecendo nada, não chegando nada junto. Deus manifestou na sua infinita misericórdia esse amor por mim e por você. Mesmo a gente não apresentando arrependimento, mesmo a gente não apresentando bondade, mesmo a gente não apresentando nada diante dele, ele decidiu por si só mostrar esse amor para comigo e com você. Mas esse amor que nós vamos falar aqui, ele vai ser aqui trazido através dessa palavra que nós vamos ler nesses versículos aqui, nessa carta de Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao capítulo 11. Esses 3 versos aqui têm grandes aprendizados para nós. E aí nós estaremos aqui lendo e trazendo para você essa informação. E aí eu vou ler o texto e depois nós vamos trabalhar. E aí o apóstolo Paulo começa lá no versículo 9 dizendo assim: também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento, toda a percepção, para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, a oração dele aqui é que o amor dessa igreja seja manifestado. Este amor precisa ser demonstrado. Este amor precisa ser manifesto através de quê? Através de uma ação prática. Porque o amor só de boca, só falado, só cantado, não quer dizer nada. Porque você pode cantar uma canção de amor, dizendo palavras de amor, e não necessariamente você vive aquilo. Não necessariamente você está sentindo aquilo de verdade. Aquilo é somente uma letra, uma melodia cantada, muitas das vezes bonita, mas aquilo não expressa necessariamente o que você é, necessariamente o que você está sentindo. É simplesmente uma canção. Mas o amor, ele precisa ser o quê? Prático. Ele precisa trazer nele uma ação que demonstre que realmente você ama. Eu não posso dizer que amo se eu não me compadeço da pessoa. O meu amor não pode simplesmente ser indiferente, ser individualista, ser egoísta. O amor, ele é o quê? Ele compartilha, ele é doador. Ele reparte, ele compartilha.
Este é o amor que a Bíblia demonstra e este é o amor que Cristo manifestou na cruz. Quando Ele declara: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É esse o amor que não acusa. Este é o amor que reconhece que o outro precisa deste amor. E é esse amor que o Senhor quer que eu e você compartilhamos com o de fora. Não amando o pecado que as pessoas cometem, mas amando o pecador, porque ele precisa, como nós também fomos alcançados pelo arrependimento que o Senhor nos concedeu, essas pessoas também precisam ser alcançadas pelo arrependimento. E o arrependimento é dado por Deus para aquele que simplesmente quer. Precisa haver um desejo do indivíduo em receber esse arrependimento e botar em prática esse arrependimento, abandonando o pecado e se voltando para Deus, se arrependendo dos seus maus caminhos. Então, tudo isso, o amor, ele é prático, ele não fica na teoria. Então, nós precisamos entender que o que ele escreve aqui, e aí eu enumerei algumas coisas aqui para nós trabalharmos nessa mensagem, nesses 3 versículos aqui, que nós vamos colocar aqui. E aí, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe, Paulo está num momento preso em Roma. Essa aqui é uma das cartas da prisão que nós falamos, chamamos de carta da prisão. Paulo está preso em Roma, ele está numa prisão domiciliar, e aí ele tem a oportunidade de fazer algumas coisas. Ele não está encarcerado, propriamente dito, mas ele está numa prisão domiciliar e tem a sua liberdade restrita à sua casa. Mas ele aproveita este momento para estar pregando, para estar falando do amor de Deus, para estar cumprindo a sua missão, que era de propagar e pregar o Evangelho de Cristo. E aí Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe. E aí ele fala para ele: e também faço esta oração. Então Paulo aqui está fazendo uma oração por esta igreja. Ele está orando por esta igreja, para que esta igreja faça. E aí ele vai falar do amor. Interessante que quando Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, Paulo fala assim: olha só, no tocante ao amor fraternal, eu não preciso escrever nada para vocês, porque a igreja de vocês já excedeu as nossas expectativas. Olha só a referência da igreja de Tessalônica. Mas aqui Paulo fala: aqui eu preciso falar do amor. Para uma igreja, não, mas para essa aqui precisava, porque o amor ainda precisava ser prático. A igreja de Tessalônica, Paulo fala assim: ó, o amor de vocês é prático, é vivido, é experimentado, é no dia a dia, é no partir do pão, é na comunhão, é no tratar com o outro. Mas a igreja de Filipe, Paulo já não fala a mesma coisa. Então, cada igreja tem uma dinâmica, cada pessoa tem uma dinâmica, cada um de nós tem uma receptividade pela palavra de Deus. Por isso que eu falei, a palavra pode ser boa, a semente pode ser boa, mas vai depender de quê? Da terra. Como já diz a parábola do semeador. A qualidade da semente mudou? Não. O semeador saiu a semear. As sementes eram diferentes? Não, a semente era a mesma. O que produziu o resultado foi o quê? O lugar onde ela caiu. Então, assim somos nós. Então, nós precisamos ter um coração que produza, um coração fértil, um coração que seja uma terra boa, para que quando a palavra cair no nosso coração, cair no nosso entendimento, ela possa frutificar. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração, e que este amor seja manifestado na minha e na sua vida. Então, aqui nós temos aqui algumas coisas. Então, aqui, a nossa pergunta aqui era: qual a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses que serve para a nossa igreja hoje? Esta mesma carta endereçada àquela igreja, àquele destinatário, também serve para nós como destinatários hoje, quase 2000 anos depois. Nós estamos falando aqui anos 60 e pouco, mais ou menos, da era cristã. Nós estamos no ano 22, então nós estamos falando aí de 1960 anos, sei lá, e por aí. E aí nós estamos aqui hoje
olhando para esta carta para aprender algo que o apóstolo Paulo falou já há tanto tempo, mas que continua atual para nós. A palavra ela não perde a validade. A palavra de Cristo não perde a validade. Todas as coisas passam, todas as coisas perdem com o uso, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje. Então a primeira coisa que nós vamos fazer entendimento, que nós vamos trazer para mim e para você, a primeira aplicação prática de hoje, que o apóstolo Paulo manda que essa igreja faça, é que o amor dessa igreja continuasse crescendo. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ele, ó, o seu amor precisa crescer. O seu amor precisa aumentar. Não tem outro jeito, gente. O amor, ele precisa ser crescente. Ele precisa estar crescendo a cada dia, aumentando a cada dia. Para quê? Para que nós possamos manifestar o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo também é crescente. Nós vamos desenvolvendo, nós vamos fazendo a nossa vida. E aí esse amor vai se manifestando cada dia mais e mais. E aí é o que ele fala aí na parte B do versículo 9. Que o amor de vocês aumente mais, somente, mais e mais. Contínuo, não para. Ele não fala só mais e mais. É uma continuidade. O nosso amor precisa continuar crescendo. Hoje ele é um tamanho, amanhã ele precisa ser mais. E aí desenvolver. O nosso amor precisa ser igual você faz exercício. Você vai desenvolvendo. Você vai crescendo. Não crescendo para ficar musculoso, assim igual a mim, né? Mas você vai ficando melhor. Você vai ficando mais saudável. Quanto mais você pratica, mais saudável você vai ficando, e o amor também. Quanto mais eu exercito esse amor, mais saudável ele vai ficando. Quanto mais eu faço por este amor, e demonstro esse amor na prática, mais ele vai se manifestando. É fácil, não. É igual quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. É fácil? Não, porque tem gente que não quer viver em paz. Mas no que depender de mim, no que depender de você, nós precisamos buscar a paz com muitos, com vários, com todos. Ah, pastor, com todos é tão difícil. É, ninguém falou que seria fácil. Se alguém falou para você que amar é fácil, definitivamente nunca leu o Evangelho. Porque o amor, eu estava falando com um pastor, amigo meu esses dias, e a gente estava conversando, que esse amor ele é prático, ele não é um sentimento. O amor que a Bíblia descreve, ele não é um sentimento, como muita gente pensa. E aí eu estava falando com ele, nós estávamos falando ali, esse amor que a gente acredita, que você vê na televisão, na novela, nos filmes, esse é o amor que vem com a burguesia na Revolução Francesa, que é o romantismo, o amor romântico, que me pega, que me arrebata, que me entra aqui, eu fico bobo, eu fico trouxa, e eu não olho os defeitos, só olho as qualidades, só olho as virtudes da pessoa. Isso é um amor imbecil que está lá no romantismo. Não é um amor bíblico. O amor bíblico diz o seguinte, você precisa decidir amar, não porque você quer, mas porque Deus definiu assim. Aí Jesus Cristo vai dizer assim, ó, ame aquele que vos maldizem, ame aquele que vos maltrata, ama aquele que vos odeia. Ah, aquela pessoa me fez tanto mal, me prejudicou tanto, mas hoje eu decidi amá-la. É assim? Ah, pelo amor de Deus, não foi assim. É um esforço. É uma negação de mim mesmo. É eu jogar o meu desejo de fazer o mal para amar a pessoa. Ela não merece. Ela não fez nada para isso, mas porque eu decidi obedecer a palavra do Senhor, eu vou decidir amar. Esse sentimento não vai vir, eu não vou acordar nesse dia. Já acordou aquele dia assim, você fala, cara, hoje eu estou a fim de comer um negócio doce. Já acordou assim? Você olha e fala, cara, hoje eu acordei com vontade de tomar um sorvete.
Ou só sou eu que acontece isso comigo? Aquela vontade de comer um bolo, né? Aquele bolo lá recheado, assim, aquelas fatias bem carregadas mesmo, com bastante açúcar, com bastante doce. Só sou eu que acordo assim, gente? Não. Quê? Milkshake, olha só. Tem dia que você acorda com essa vontade. Só que o amor não é assim, não é isso que acontece. A gente não acorda assim, com essa vontade de amar quem não merece, quem nos prejudicou, quem nos fez mal. Não, você precisa se esforçar, você precisa se negar a si mesmo. Por isso que o Evangelho diz: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue ao Senhor, que decidiu nos amar mesmo nas nossas imperfeições. Então esse amor, ele é assim, ele precisa aumentar a cada dia. Ele precisa ser crescente. Hoje é um pouco, amanhã é mais, depois e depois e depois e depois. Porque assim nós vamos fazer a vontade do Pai. E para isso Jesus Cristo veio, Jesus Cristo falou: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, para ele era fácil. Precisa ler mais a Bíblia. Vai ler lá no Getsêmani. Senhor, eu não quero morrer por essa raça ruim, não. É o que Jesus está orando lá no Getsêmani. Não, pastor, não está escrito isso, não está. Só você ler. Senhor, eu não quero não, mas o Senhor quer, então seja feita a tua vontade. A parte humana de Jesus não queria morrer por mim e por você, não, rapaz. Como João já falou, raça de víbora. João estava falando comigo e com você. Ou pensou que ele estava falando só com aquela gente lá? Não, ele estava falando com a gente. Aí Jesus vem para morrer por mim e por você. E aí esse amor se manifesta. De não fazer a vontade dele, mas por fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente ama alguém, a gente não está fazendo a nossa vontade, a gente está fazendo a vontade do Pai. Logo, eu começo a me parecer com Cristo. Logo, eu começo a ser imitador de Cristo. Porque eu sou filho. E o filho precisa imitar o seu pai. Então, nós precisamos que este amor cresça mais e mais a cada dia. Então, o segundo ponto para nós, que esse amor cresça e aumente mais e mais a cada dia, mas esse amor não pode crescer de qualquer jeito. Vira para o irmão e diga que está ao seu lado: o seu amor precisa ter qualidade. O seu amor precisa ter qualidade. Ele tem que aumentar, ele tem que crescer. Já viu uns malucos aí que vai para a academia? Os caras ficam grandão. Mas se você enfiar uma agulha, o cara está inchado. Aquilo não é crescimento, aquilo não é desenvolvimento. É um inchaço. Porque aquilo não é resultado de exercício. Aquilo é resultado de quê? De algum produto químico que está fazendo aquilo. Aquele crescimento dele, aquele desenvolvimento muscular é com qualidade? Não. Mas, aparentemente, está crescendo. Mas não está crescendo com qualidade, porque o que ele está fazendo não está certo. Está gerando um dano à sua saúde. Não é saudável. Então, o nosso amor, da mesma forma, ele precisa crescer, mas crescer com qualidade. E aí, o que ele diz aí, na parte C. Ele diz que o amor precisa crescer mais e mais com conhecimento. O nosso amor precisa ter conhecimento. Porque tem gente que acha que ser bom é ser bobo. São coisas diferentes, gente. Ser bom e ser bobo não tem nada a ver, não. Tem coisas que a gente precisa ter percepção. Então, você esquece. Ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. O sujeito está pegando sempre dinheiro comigo e nunca me paga. Aí ele vai pedir, eu vou emprestar de novo, porque eu sou bom. Não, você é bobo. Ué, segue um princípio. Se eu pego alguma coisa, se eu peço emprestado, o emprestado é para devolver. Meu irmão faleceu tem uns 2 meses. Meu irmão, sempre que ele pediu alguma coisa emprestada,
Se eu tivesse, eu não emprestava, eu dava. Porque eu sabia que ele não ia me pagar. O pastor Denilson está rindo aqui porque ele conheceu a figura. Não adiantava você emprestar nada para ele. Meu irmão. Amava meu irmão. Mas você não podia emprestar nada para ele, porque ele não iria te pagar. Ué. Então, quando ele me pediu alguma coisa, eu podendo, eu dava. Sabendo que ele não ia me pagar. Então, assim, eu decidi não emprestar o dinheiro, mas dar o dinheiro. Porque eu sabia que não teria retorno. Mas emprestar, não. Alguém perguntava assim, Jorge, você conhece um marceneiro bom? Falava, conheço. Você indica? Não. Meu irmão, mas eu não indicava. Porque eu ia arrumar uma dor de cabeça para alguém. Ué, sou bom, mas não sou bobo. Por quê? Porque ele não vai entregar o serviço, vai pegar o dinheiro. Não vai entregar o serviço. A pessoa vai ficar com raiva de quem? Dele, não vai ficar com raiva de mim. Ué. Ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. Então você precisa ter entendimento. Então o seu amor precisa ter conhecimento. Então é isso que você precisa entender. Você precisa ler as pessoas, conhecer as pessoas, para não entrar no risco de errar. Você, 1, 2, 3, 4, 5, a vida inteira? Não. Não também é resposta, gente. Ou só sim que é resposta? Toda vez que a gente ora a Deus, Deus responde. Pode ser que a resposta seja não, mas é uma resposta. É um fato. Eu posso orar a Deus e Ele falar sim. Deus respondeu a oração? Respondeu. Mas se Ele disser não, Ele deixou de responder? Ele respondeu. Só que Ele disse não. E assim é. Quem é pai aqui sabe disso. O filho pede, tudo que o filho pede, você pode entregar, pode dar? Claro que não, gente. Não tem maturidade, não é tempo, não é para ele. Uma série de fatores. E assim Deus é conosco. Então a gente precisa ter conhecimento. E o nosso amor precisa ter conhecimento. E aí é o terceiro ponto para nós. O nosso amor precisa ter discernimento. O nosso amor precisa aumentar, crescer, precisa ter conhecimento e precisa ter discernimento. Você precisa discernir as coisas. Você precisa entender, você precisa ter uma leitura, você precisa visualizar aquilo que está acontecendo. E o nosso amor precisa ser assim. Definitivamente, a Bíblia diz para você não lançar pérola aos porcos. Porque você está estendendo a mão, você está ajudando, você está se compadecendo, você está sempre fazendo, está sempre fazendo, está sempre fazendo. E as pessoas nunca querem, na verdade. Ele quer sempre tirar vantagem do seu amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor ele precisa ter conhecimento e discernimento. Nós aqui na igreja passamos por cada uma, gente. Da gente doar alguma coisa. A gente passou por essa aqui há poucos tempos, aí, há um mês, uns 2 meses, né, pastor Denilson? A pessoa veio pedir uma doação. O pastor Denilson comprou lata de leite para o indivíduo. Caro. Não é leite comum, não, gente. Leite especial. Criança recém-nascida. O pastor Denilson fez isso aqui no começo do culto, né, pastor Denilson? A pessoa chegou, foi na semana de oração que nós fizemos aqui. Quando o pastor Denilson saiu daqui, passou ali na farmácia, o sujeito estava vendendo as latas de leite que ele comprou na mesma farmácia, ele estava vendendo lá na farmácia. E aí? Você pode ajudar de novo? Ninguém falou para a gente, não. Ele passou lá e viu o sujeito. O sujeito veio aqui com a esposa, depois a esposa passou aqui procurando o sujeito, que o sujeito já tinha sumido. E aí? Daqui a um tempo, daqui a pouco, bate aqui de novo, porque eles se esquecem. Há pouco tempo chegou uma família aqui. Aí eu falei, eu conhecia lá da Rua 5. As crianças eram de colo, agora já estão andando. A mesma família.
A mesma história. Nós estamos aqui já há 3 anos, né? A mesma história. As crianças cresceram, mas a história continuava a mesma. A gente olha. A gente deixa de amar? A gente deixa de compadecer? Não. Mas a gente faz aquilo que a Bíblia fala. A gente tem responsabilidade com os domésticos da fé. A gente, às vezes, ajuda alguém de fora? Sim. Às vezes está sobrando aqui na igreja, a arrecadação aqui da cesta básica foi maior, algumas coisas vieram a mais. Nós podendo, nós ajudamos. Mas a nossa preocupação primais são os domésticos da fé. Aqueles que nós conhecemos a realidade. Então, nós precisamos discernir, o nosso amor precisa ser discernimento. Precisa ter esse discernimento, de nós olharmos e conhecermos. Que as histórias, muitas das vezes, são parecidas. Pastor, todo mundo é assim? Não, não é isso que eu estou falando, não. Tem gente verdadeira que precisa realmente de ajuda. Só para a gente terminar esse assunto, passamos por um sujeito chegou lá na Rua 5, falando que o filho tinha falecido, precisava de dinheiro para ajudar a sepultar o filho. O pastor Denício está aqui. Olha só onde o sujeito chegou. O sujeito chorando. Estava precisando de R$70 para pagar não sei das quantas, não sei o quê. Aí eu fiquei meio desconfiado, eu falei, rapaz, não vou acreditar só no meu discernimento, não. Eu chamei o pastor Edenilson. Aí o pastor Edenilson começou, aí fez umas perguntas, não sei o que, o sujeito começou a se complicar. Nas perguntas ele começou a se complicar. Conclusão, era um golpe. Olha a história que o cara usa. Falou uma rua que não existia, eu não conheço tudo, o pastor Edenilson anda tudo por aqui. Aí, a partir daí, o pastor Edenilson foi futucando e aí era uma fraude. Então, você vê que a gente precisa discernir. Está com dúvida? Chama alguém para ouvir, para ajudar, para não ser enganado. Então, o nosso amor precisa ser prático. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter discernimento. Então, nós precisamos ver que nós estamos cercados o tempo todo. Mas esse amor precisa ser doador. Esse amor precisa estender a mão. Esse amor precisa alcançar as pessoas, mas sempre com conhecimento e com discernimento. E aí vem a 4ª aplicação que ele faz. Que esse amor seja verdadeiro. Sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É a parte B do versículo 10 aí que ele faz. Sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Você pode ver que o dia aí está com letra maiúscula. Porque esse dia que ele está falando é o quê? O grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da volta do Senhor. Então, nós precisamos ser o quê? Verdadeiros, sinceros, inculpáveis para o grande dia. O nosso amor precisa ser assim. Não podemos olhar a imperfeição do irmão e pensar em jogar fora, não. Precisamos resgatá-lo, instruirmos, ensiná-los. Porque essa é a nossa função. Carregar, ajudar, discipular, capacitar as pessoas. E esse amor precisa manifestar de forma, como eu falei no começo, de forma prática, de forma verdadeira, olhando, se compadecendo. Lembrei agora, toda hora eu lembro de ligar para ele fora do horário, eu posso ligar. Estou sentindo falta. Cadê Solange? De Marcelo, obreiro. E assim, a gente olha, passa um dia, passa outro, e a gente não vai vendo. E aí, às vezes, a gente se esquece das pessoas.
Eu, Marcelo, para quem não sabe, é um obreiro nosso que mora distante. Mesmo morando distante, é um dos primeiros a chegar. Gente que mora mais perto chega depois de Marcelo. E aí você vai vendo que a gente precisa amar, a gente lembrar das pessoas e falar, opa, peraí, fulano não está aparecendo, fulano não está aqui, o que está acontecendo? Pode estar acontecendo alguma coisa. Então a gente precisa se preocupar, a gente precisa amar as pessoas. Porque eu estou bem, mas eu não sei se o irmão está bem. Enfrenta uma dificuldade na família. Então a gente precisa externar esse amor precisa ser assim, verdadeiro, sincero, de se preocupar com o outro, de olhar para o outro e saber que o outro não está bem, de saber que o outro não está vindo, o que está acontecendo. Então, quando a gente está aqui com esse amor, sendo sincero, sendo verdadeiro, sendo inculpável, porque como eu digo sempre, quando você vai ler lá Mateus 24, Mateus 25, que o Senhor está falando lá do sermão profético, o último sermão do Senhor, e aí quando ele fala dos julgamentos das nações, o julgamento das nações ali, ele não fala em nenhum momento do nosso amor em relação a Deus. Ninguém vai ser julgado porque ama ou não a Deus. O amor ali no julgamento é porque você ama ou não o próximo. Toda lei está ali. Porque o Senhor só nos deu uma lei. Sabe qual é a lei que Jesus nos deu? Só deu uma. Ama o teu próximo como eu vos amo. Este é o único mandamento que Jesus deu. E esse é o único mandamento que ele vai cobrar no grande e terrível dia. Que no dia do julgamento das nações, o que ele disse? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me vestiste, estava nu, não me vestiste, estava enfermo e não foste me visitar, estava preso e não foste me visitar. Tudo está relacionado ao quê? Ao amor a Deus? Ao amor ao próximo. Porque ele só está falando do envolvimento com o próximo. Ele não fala em nenhum momento se eu vim ao culto, se eu dei dízimo, se eu dei oferta, se eu trabalhei no ministério, se eu fiz campanha. Não. É simplesmente se eu servir a você. Ele vai perguntar, Jorge, você serviu aos irmãos? Você fez pelos irmãos? Você se doou pelos irmãos? Você visitou os irmãos? Você se compadeceu do seu irmão? Esse é o julgamento do Senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos inculpáveis no grande e terrível dia. Então, nós precisamos demonstrar o amor na prática e não simplesmente de palavras. Porque amar, como eu falei, não é fácil, mas é necessário. Para que nós possamos alcançar a condição de varões e varoas perfeitos diante de Deus. Então, o nosso amor, ele precisa crescer, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter percepção e discernimento, e ele precisa ser sincero e verdadeiro, inculpável diante de Deus. Então, nós precisamos praticar, se esforçar. É como eu falei, é difícil, mas não é impossível, porque o amor de Deus se manifesta em nossos corações. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, e nós nos rendemos a Deus, submetemos a Deus, Deus começa a agir em nosso favor. A quinta aplicação nossa, que o nosso amor seja frutífero. O nosso amor precisa frutificar. É o que ele fala aí no versículo 11, parte A. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Ele não vem por qualquer lugar, ele não vem por qualquer motivo, ele não vem de qualquer jeito. Ele vem por meio de Jesus Cristo. Eu não amo simplesmente porque eu amo. Eu não perdoo simplesmente porque eu perdoo. Eu não amo porque eu sou melhor do que alguém, eu não perdoo porque eu sou melhor do que alguém, não. Eu só amo porque o amor de Deus se manifesta em mim, porque Ele me concede graça de amar. Assim também com você. O processo é o mesmo. É Ele que nos concede graça para nós amarmos, Ele que nos concede graça para nós perdoarmos, é Ele que nos concede graça para nós aturarmos, para nós tolerarmos, tudo vem da graça dEle. Porque nós, pela nossa natureza carnal e humana, não faríamos isso. É o amor de Deus e a gente precisa se render a este amor.
se converter a este amor, se permitir ser transformado, como nós falávamos aqui na quinta-feira. Nós precisamos nos permitir ser transformado pela ação de Deus em nossas vidas. Se a gente não permitir, o Senhor não vai fazer isso nos arrastando pela orelha, igual a mãe da gente fazia antigamente, não. Não vai fazer a gente obrigar a gente a querer, não. Você precisa se permitir ser transformado pelo amor de Deus. Então ele está dizendo aqui para nós, sejam cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus. É por Ele que esse amor vem. É por Ele que esse amor brota no nosso coração. E aí quando esse amor vem, quando esse amor brota, quando esse amor nasce no nosso coração, através da graça e da misericórdia do Senhor, que entra nos nossos corações, manifestando esse fruto de justiça. E aí nós precisamos, como João Batista diz, vocês precisam produzir frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos que realmente demonstram que Cristo mora em vocês, que Cristo habita em vocês. Vocês precisam manifestar este amor para dizer, Cristo está em mim. Lembra de Jesus na oração sacerdotal? A minha oração por Ele é para que eles sejam um. Porque só assim, quando eles forem um, o mundo vai acreditar que eu sou enviado do Senhor. Sabe qual é a nossa dificuldade? De que a nossa família se converta? É que às vezes a gente não consegue ser um com o irmão. E aí, por a gente não conseguir ser um com o nosso irmão, a nossa família não se converte. Não, pastor, não é por isso. Não sou eu que falei, não, é Jesus que falou. No dia que nós conseguirmos sermos um, o mundo vai crer que Jesus é o enviado de Deus. Até lá, o mundo vai ter dificuldade de acreditar. Então nós precisamos ser um. E vamos ser um como? Perdoando. Nós vamos ser um como? Amando. Não olhando a imperfeição do outro. Porque se formos olhar, ninguém vai amar. Se você for olhar para os meus defeitos, você não vai me amar. Eu tenho um montão de qualidades, mas tenho um montão de defeitos. Tenho um montão de imperfeições. Às vezes a gente consegue camuflar várias delas, mas tem umas que não dá. Não dá. Porque se manifesta, porque grita, porque aparece. Mas mesmo assim, eu preciso amar você nas suas imperfeições, nos seus defeitos, como você precisa me amar também, fazendo um esforço. E esse amor, ele vai produzir fruto, ele vai frutificar, quando eu conseguir perdoar, quando eu conseguir amar, como Jesus fez por mim, por você. Mesmo nós não merecemos, Ele decidiu nos amar a si mesmo. E aí, para nós fecharmos, que o nosso amor seja para a glória e louvor de Deus Pai. Quando o meu amor for manifestado através da sua vida, através da vida do outro, através da vida de quem está lá fora, quando esse amor se transformar, o nome do Pai será glorificado. Quando nós formos um, Deus será glorificado. Quando nós amarmos as pessoas, mesmo nas suas imperfeições, mesmo nos seus erros, o amor de Deus vai se manifestar. Então, quando a gente adora, quando a gente ora, quando a gente crê, quando a gente ama, tudo tem que ser para a glória de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus está esperando a manifestação dos filhos da luz, a manifestação dos seus filhos, para que o mundo saiba, para que o mundo entenda que Deus está no nosso meio. Mas para isso, eu e você precisamos permitir que esse amor cresça em nossos corações, que esse amor se manifeste. Pastor, é muito difícil a gente esquecer o que o outro nos fez, como fez, por que fez, o prazer que o outro muitas das vezes teve em nos fazer mal. Mas aí quando a gente olha o amor de Cristo manifestado na cruz, se tornando maldito por mim e por você, nos concedendo perdão, nos concedendo graça, a gente esquece um montão de coisa. A gente deixa um montão de coisa para trás. Porque nós também não merecíamos ser alcançados por este amor.
Porque às vezes a gente acha que é muito bom, porque a gente se nivela por baixo. Esse é o grande problema nosso. A gente começa a se comparar com quem não merece. Mas se alguém quer se gloriar, se glorie no Senhor. Se alguém quer se espelhar, se alguém quer se comparar, se compare com o Senhor. Aí eu quero ver se você se achar bonzinho. Quando eu me comparo com Cristo, aí eu vejo que eu sou lenha para queimar no inferno. Mas se eu me comparar com um montão de gente, aí eu acho que eu sou bom. Mas quando eu me comparo com Cristo, aí eu sei que eu merecia a morte e o inferno. Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, me amou tão profundamente que me concedeu a vida eterna para com Ele. Então, quando eu olho para o amor de Cristo, eu entendo que eu preciso amar mais as pessoas, que este amor precisa ser manifesto na minha vida. E isso eu só vou conseguir quando eu entender que assim como eu fui alcançado pela graça salvadora de Jesus, outras pessoas lá fora precisam ser alcançadas por essa graça salvadora. Outras pessoas na minha família ainda precisam ser alcançadas pela essa graça salvadora. E aí, eu preciso fazer com que eles vejam, através da minha vida, através do meu exemplo, que Cristo mora em mim, que o amor de Cristo é manifestado na minha vida. É um esforço nós amarmos as pessoas, mas nós precisamos fazer isso. Só assim alcançaremos o poder e a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesta noite, vamos cantar esta canção, dizendo: Filho de Deus, recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para a honra e glória do nome do Senhor, é para que o